telespectadores, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa TV Monteiro. É um prazer estar aqui novamente e no dia de hoje trazendo dois convidados muito especiais para falar sobre um tema que está bastante em alta nesta pandemia: a educação à distância, o ensino remoto. Vou apresentar os nossos convidados: Clarissa Bernardes, pedagoga, especialista em formação de professores, mestre em psicologia na linha de pesquisa de processos cognitivos, professora do curso de pedagogia à distância também, professora substituta no Centro de Educação na área de desenvolvimento e aprendizagem, técnica em assuntos educacionais da Prograde, na UFAL, e com algumas passagens como tutora online nos cursos ofertados pelo Programa de Formação Docente da UFAL. Bem-vinda, Clarissa. Obrigada. Obrigada pela presença. E hoje está conosco também Guilmer Brito, graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em formação docente, mestre e doutor em Educação na linha de pesquisa de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, pelo CEDU, na Universidade Federal de Alagoas também, coordenador do Núcleo de Comunicação e Produção do Material Didático da CIED, na UFAL, e consultor em Transformação Digital e Tecnologia Educacional. Bem-vindo, Guilmer. Muito obrigada pela sua presença conosco. É um prazer poder contar com vocês nesse momento. E hoje vamos conversar sobre um tema que, como já disse anteriormente, está bastante em alta. Nosso tema do atual programa é o novo normal e a pedagogia. Como será a escola pós-pandemia? Mediante toda essa situação em que as escolas tiveram que correr para se reinventar, num momento em que a tecnologia vinha bem devagar, assumindo o nosso cotidiano, enfim, nossas vidas pessoais e profissionais desde a década de 90, e agora, atualmente, em que ela vem sendo utilizada de maneira bastante incisiva nesse período de distanciamento social. Vocês acham que a utilização das tecnologias da informação e comunicação nas escolas é um caminho sem volta? Então, boa tarde, É um prazer, primeiramente, estar aqui nessa casa que me acolheu por tantos anos, porque não está aí no meu currículo que durante 17 anos eu fui funcionária da Escola Monteiro Lobato. Muito prazer. E tudo que eu sei de pedagogia eu aprendi aí. E, na verdade, eu acho que a gente precisa primeiro delimitar o que são as tecnologias de informação e comunicação, Tecnologia de informação e comunicação são as mídias, e depois o Guilherme, como toda propriedade, pode esclarecer, são todas as mídias que estão atravessando o nosso cotidiano, desde todas as crianças e adolescentes já nasceram no mundo digital, já nasceram no mundo de tecnologia digital. Então, na verdade, as tecnologias de informação e comunicação, elas não têm como se desvincularem das práticas pedagógicas contemporâneas. Então, elas não têm. Eu acho que, realmente, a presença das TIC é um caminho sem volta. Talvez o que a educação básica precise descobrir é como fazer isso sem perder de vista aquilo que é fundamental, que é o eixo norteador da educação básica, que é a questão de uma formação mais ampla para além da questão disciplinar. O Guilherme pode complementar aí a minha resposta, porque realmente ele é uma pessoa que está, assim, antenadíssima com relação a isso. Mas é isso mesmo, Clarissa. Como você colocou, a escola, os sistemas educacionais são um reflexo da sociedade. Não tem como ser diferente. E a tecnologia está totalmente inserida hoje na sociedade, desde a primeira infância. A gente já tem nossas crianças utilizando tecnologia. Então, não se vê mais isso fora do contexto educacional. Lógico, como isso vai ser inserido, é que cabe grandes reflexões, estudos, O que vem ocorrendo agora com a pandemia, que era esse processo de integração, como a Ivana colocou, vinha de uma maneira gradativa, que sempre também é uma característica muito forte, na educação, sempre com muito estudo, com muito cuidado. Então, esse processo da pandemia intensificou essa integração da tecnologia dentro da escola. E muitas não estavam preparadas, nessa integração num curto espaço de tempo. Mas, realmente, eu entendo, e eu acho todos que é um caminho que
já vinha ocorrendo, não tem volta, não tem como ser diferente, porque é a nossa sociedade, né? Nossa sociedade é uma sociedade tecnológica. Verdade. Então, como a gente tinha falado um pouquinho antes, as escolas, na verdade, eu acho que foi a Clarissa que mencionou, elas têm todo um cuidado com a questão do contato, as trocas afetivas, as partilhas cotidianas presenciais. E, de repente, como o Guilherme falou, elas tiveram que se reinventar. Vocês acreditam que, passada essa fase, passada a pandemia, vocês acreditam que essas atividades presenciais, elas possam ser resgatadas e consigam coexistir em equilíbrio com as atividades online? Fica à vontade. Eu acho que sim, né? Eu acho que dentro desse momento difícil, né, que todos estamos vivendo, a gente também tem que ver quais seriam os benefícios que a gente pode, os aprendizados que a gente pode trazer de tudo isso, em várias áreas, né, pessoais e profissionais. E na questão da educação, eu tenho visto isso muito presente, né, ferramentas que, como Clarissa já colocou, até a gente ligado à universidade já utilizava, como, por exemplo, ferramentas para reuniões de conferência. Isso já era muito usual na universidade, dentro de grupos de pesquisa, dentro de eventos, e agora você vê professores da educação básica utilizando Google Meet, Zoom, entre outras ferramentas, fazendo lives. Então, quer dizer, eles começam a perceber essas possibilidades da tecnologia. Uma coisa é você falar, né? Tem muita coisa boa que dá para usar em sala de aula. Outra coisa é você, de uma maneira obrigada, né? Que é o que ocorreu nesse momento, Sim. Mas se ver utilizando essas ferramentas. Então, já vejo muitos professores, rapaz, que bom, eu posso fazer agora uma aula dessa maneira, quando eu vou fazer agora uma intervenção com a turma, eu posso usar esse recurso. Então, já vejo muito desse discurso. Então, são os benefícios que vai ser incorporado ao professor e você não tem como mais tirar isso. Né? Ele vai, efetivamente, depois continuar utilizando. Então, esses são alguns aspectos positivos, né? Que eu acho que também se coloca muito, né? O novo normal, né? Como é que vai ser esse novo normal? Porque o que era anteriormente, antes da pandemia, nunca vai ser do mesmo jeito, em vários aspectos. Então, esse novo normal é que a gente está estudando, analisando, pesquisando como ele vai funcionar e como é que ele vai ocorrer. E queremos que ele ocorra da melhor maneira possível. Com certeza. No meu ponto de vista, e assim, olhando por um lado da pedagoga mesmo, eu acho que a gente precisa olhar os dois lados, esse lado da inserção da tecnologia, e aí eu costumo dizer que em 3 meses a gente deu um salto de 15 anos nas metodologias de ensino à distância, né? Como o Guilherme falou, os professores de educação básica nem sonhavam em trabalhar, assim, de aprender tão rápido, em montar a sala de aula, em criar estratégias atrativas, e aí vem esse detalhe de não ser somente a aula remota, mas sim outras ferramentas que possam ser atrativas. Mas eu sou um otimista nata, eu acho que a essência da pedagogia contemporânea, ela se desloca daquele sentido disciplinar e contempla muitas outras questões na formação desses sujeitos, e a gente não pode, de jeito nenhum, abrir mão dessa parte que é presença, dessa parte que é toque. A criança e o adolescente, na escola, eles estão inseridos numa microsociedade, então ali eles estão aprendendo uma gama de situações que não se encerra de forma nenhuma na questão da disciplina por si só, e elas precisam vir e devem vir, e agora também acho que é um caminho sem volta. Eu acho que até foi uma descoberta muito salutar, né, de descobrir que a tecnologia só não é a melhor opção, mas que ela é um grande aliado. Imagine o que a gente está passando na década de 70, de 80, o mundo tinha parado completamente, né, porque a gente não ia ter recursos para poder garantir o que as escolas estão garantindo para os alunos. Mas eu sou muito otimista, eu acho que logo vem vacina, eu acho que os nossos filhos, os nossos jovens aprenderam a etiqueta sanitária, que talvez não tivesse, uma etiqueta respiratória, que talvez não tivesse aprendido, se não nessa situação, aprenderam lições de adaptabilidade, sociabilidade. Esses aprendizados precisam realmente vir para essa escola presencial, que
logo, logo, estamos todos na torcida, vai ser retomada. Vai acontecer, vai sim. Vai. Então, a gente está falando muito das escolas, assim, dessa adaptação das escolas, mas existe uma adaptação familiar também imensa, né? As escolas tiveram que se readaptar a essa nova forma de ensino e os pais tiveram que se adaptar a ter um novo papel na vida dos seus filhos, um papel diferenciado na vida escolar, especificamente dos seus filhos. Então, que sugestões vocês poderiam dar para diminuir um pouco essa ansiedade sobre problemas de conexão, organização de rotina, crianças dispersas que não conseguem ficar muito tempo na frente de uma tela e outras dificuldades e desconfortos que essa nova dinâmica trouxe com ela? Você tocou num ponto muito importante, viu, Ivana? Que para quem até estuda a área, que é o meu caso, é sempre uma preocupação permanente de como se dá essa relação, tá certo? Dessa interação das crianças, de qualquer pessoa, com os recursos tecnológicos, com a máquina. Existe até uma área específica na computação que é a interação homem-máquina, né? Que trata sobre isso, como humanizar um pouco os dispositivos tecnológicos, porque eles suscitam emoção nas pessoas. Eu escuto, às vezes, alguns pais falarem: mas o meu filho é um nativo digital, né? Ele nasceu no meio da tecnologia, então ele já sabe tudo. É tranquilo usar o celular para ter uma aula online, né? Mas não é só isso. Ele pode ser realmente ter um domínio muito grande da ferramenta, mas ele não tem ainda a maturidade para utilizar determinadas ferramentas. Então, aí é onde efetivamente entra a escola, onde entra o professor, como mediador nesse aspecto, porque pode causar sensações muito boas, de motivação, de alegria, de você usar um recurso tecnológico e estar vendo algumas coisas bem legais, mas pode gerar também sentimentos de ansiedade, de frustração. Você está na aula, você quer falar e o microfone não funciona, cai a conexão e você está naquele momento e você já fica ansioso. Vem cá, meu pai, que saiu, como é que entra novamente? E todo mundo fica lá aflito. Todo mundo está passando por isso. Então, eu sempre tenho colocado em algumas reuniões que eu tenho participado de pais, com professores, desse cuidado, dessa atenção. Não é porque que ele é um nativo digital que ele tem o amadurecimento e a compreensão de lidar com esse universo tecnológico, que a gente sabe que não é fácil. Né? Nós mesmos, muitas vezes, nos irritamos, né? Quantas vezes eu estou numa reunião, estou numa conferência e cai a conexão e está ao vivo, dá vontade de pegar aquele negócio e jogar longe. Então, imagine para uma criança saber lidar com isso aí. Então, são cuidados importantíssimos, né, que eu acho que tem que ter a compreensão. Então, os cuidados são basicamente esse. Orientar bem os pais, orientar as crianças, que a tecnologia é boa, mas pode falhar, e se falhar, a gente tem que manter a tranquilidade, paciência, né, e tentar novamente em outro momento, né, mas é muito importante essa reflexão e esse cuidado, nunca deixar a criança sozinha, sempre que possível. Eu sei que muitas famílias não podem estar presentes, é um dilema também que as escolas estão vivenciando, a gente escuta muito esses relatos, né? Meu filho está lá, mas eu tenho que trabalhar e ele está sozinho, ou então ele está em casa e não tem quem acompanhe ele, como é que isso vai funcionar? Então, a gente sabe de tudo isso. Dinâmicas familiares bem distintas atualmente. Bem distintas, né, Ivana? Então, a gente lidar com tudo isso, eu sei que é bem difícil, mas a gente tem que ter realmente muito cuidado, né? Eu sou um entusiasta da área, mas também eu faço muitas reflexões, tenho muito cuidado na hora que eu indico uma ferramenta, um aplicativo, um software para ser utilizada com determinadas faixas etárias, por exemplo. Aí eu assim, assino embaixo de tudo que o Guilherme falou. E, inevitavelmente, por ser pedagoga, muitas pessoas saberem minha experiência na educação básica, o que eu recebi de telefonemas para dar conselhos, porque tem uma questão logística, casas que só tinham 2 máquinas e o pai e a mãe estão trabalhando no recrutamento e os alunos têm aula. Casa que os pais estão precisando sair para trabalhar e ficam extremamente inseguros de dar uma máquina para o filho. Casas que os filhos têm máquina, certo? E que os pais não estão conseguindo estabelecer a rotina. O que é que seria ideal? Primeiro,
essas questões logísticas que o Guilherme falou com muita propriedade, que eu nem vou entrar, e que aconteceu comigo também, certamente aconteceu com ele, a gente vai minimizando com o passar do tempo, meio que no checklist diário, né? O que é preciso para eu começar essa atividade online? Então, ver se o microfone está legal, ver se o vídeo está legal, tentar conectar o computador a um cabo de dados, porque isso facilita, isso impede. O Wi-Fi é muito mais instável. Eu não sou da área, mas eu já aprendi isso na prática, entendeu? Porque a gente também teve que se adaptar a isso. Uma coisa é meu trabalho técnico como professora da EAD, saber mexer numa ferramenta. Outra coisa é o estudo, essa parte da internet. Ainda tem isso, tem casas que não estavam preparadas para esse uso de dados, que não tinham pacote de dados suficiente. Então, eu penso que para as famílias que estão nesse momento sofrendo demais, e devem estar mesmo, inclusive tem um bocado de piada dizendo como os professores são importantes, né? Como eles são. Mas eu acho que a palavra de ordem é a adaptabilidade, é entender que não vai dar para resolver todos os problemas, que vai ter um dia que o filho não vai conseguir acompanhar, que vai ter um dia que a família não vai conseguir acompanhar, e está tudo certo, né? A gente precisa garantir, no meio de tantas coisas turbulentas, a gente precisa garantir a serenidade das famílias para que elas possam fazer o máximo possível no tempo, acreditando que, aos poucos, eu acho que não vai ser uma transição tão rápida assim, principalmente na questão da educação, mas que, aos poucos, as coisas começam a normalizar. Então, não adianta querer, assim, se preocupar porque a conexão não pegou, porque a plataforma não pegou. Toda a humanidade foi pega de surpresa. Não foi uma coisa dessa escola ou da Universidade Federal. A Universidade Federal trabalha com tecnologia há um tempo, mas foi todo mundo surpreendido. A gente foi correr atrás de tentar atividades para os alunos, para eles não ficarem parados, porque não podem ser atividades presenciais, nos cursos presenciais, tá? E não adianta a gente tentar achar nessa gama de coisas que estão acontecendo simultaneamente os problemas. A gente tem que focar nas soluções e ser adaptável, saber lidar com aquele dia que nem tudo vai dar certo, para que a gente consiga passar por isso de uma forma mais sossegada possível. Então, minha opinião é sempre essa, né? Em todos os locais vai ter o problema da conexão, vai ter o problema do dia que o filho não está legal. A gente precisa entender também que os jovens estão ansiosos, estão passando um pouco por esse processo também de ouvir um bocado de notícia. Isso é um problema da era da informação, e que a gente não vai conseguir resolver tudo nesse espaço de tempo que foi tão pequeno para a humanidade se adaptar, mas que as tecnologias têm sido grandes aliadas. Tem sim. Uma grande preocupação dos familiares, se não a maior delas, acredito que os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, que têm filhos em idade escolar, podem confirmar isso para a gente, é no sentido do prejuízo dos alunos com os conteúdos curriculares. Né? Qual o grau de relevância que esses currículos devem ter nesse cenário que a gente vive, e como criar estratégias para minimizar, para diminuir o máximo possível as eventuais perdas que os alunos possam ter com relação a conteúdo? Eu vou voltar um pouco ao que eu já disse há umas 2 perguntas atrás. Eu acho que a escola, a gente precisa sair desse local, dessa preocupação central com o conteúdo, porque a escola é muito maior do que conteúdo. Eu acho muito bacana, eu vi algumas atividades daí da própria Monteiro Lobato, onde professores davam textos, inclusive textos recentes sobre pandemia, sobre questões sociais, questões históricas que estavam relacionadas a isso, e pedia para os alunos fazerem análise de contexto, certo? Eu vi professores dando gravuras e pedindo para os alunos fazerem análise de contexto naquela gravura, fazer antecipações de fato, inferir dados a partir daquela gravura. Aí eu acho que talvez essa seja a coisa que mais me fascina, é a possibilidade que as escolas estão tendo de demonstrar que o conteúdo não é o elemento. O conteúdo é importante, ele é relevante, mas existem muitas outras questões que são tão ou mais relevantes que o conteúdo. E eu acho que a lição que esses jovens estão aprendendo, volto à palavra, de se adaptar, de saber lidar com a diversidade, de saber transformar-se quando necessário, de saber lidar até com a distância física, que isso é um desafio, porque nós somos altamente gregários, eu sou totalmente gregária, né, Van? E assim,
saber que a gente vai precisar segurar um pouquinho, que é isso mesmo, que passa já, né? Então, eu acho que a escola está dando, a escola de uma maneira geral, as instituições educativas, lições de que o conteúdo não ocupa o lugar central. Veja, mas isso quer dizer que não está preocupado com o conteúdo? Claro que está, a gente precisa seguir um currículo, a gente precisa seguir o cronograma, mas isso para mim é uma coisa que fica muito sossegada, porque eu penso que todas as escolas responsáveis, sérias, e como a Escola Monteiro Lobato, como tantas outras instituições escolares daqui de Maceió e do Brasil inteiro, logicamente, elas vão criar um plano de contingência para minimizar os impactos de conteúdo. Nesse momento, existem outras questões para além dos conteúdos, mesmo tratando deles, que são muito relevantes. Os alunos têm uma grande oportunidade. Então, essa é uma... Por isso que eu também acho que esse momento presencial, apesar da gente ter tido esse distanciamento, ele vai voltar a acontecer, a gente vai aos poucos voltando a esse sistema. A tecnologia é importante, ótimo, caminho sem volta, mas o conteúdo perde um pouco a importância quando a gente vê a quantidade de coisas que os alunos estão se deparando nesse momento, como tem sido rico para eles, né? E assim, eu falo isso porque, como eu disse, muitas pessoas estão comigo e eu vendo a riqueza de possibilidades que essa turminha está se deparando. Perfeito, Clarissa. Também concordo, né? Tenho assistido muitas conferências, muitas lives, né? Que é uma coisa legal também, que muitas vezes a gente não consegue acompanhar. Clarissa, com certeza, também deve estar ouvindo muita coisa, né, durante o dia. E o que eu escuto muito é basicamente isso. Há prejuízos, mas são questões que podem ser compensadas com uma certa facilidade. Uma questão de currículo, de conteúdo, ele é adaptado, então um prejuízo numa alfabetização, em um próximo ano, é recuperado, sem maior. Então, eu vejo vários professores, vários pedagogos falando isso. E tem que focar agora nos aprendizados que podem ocorrer, que são muitos, né? Clarissa citou aí vários, né? A questão das tecnologias, as TICs, né? As tecnologias de comunicação e educação, tem possibilitado essa interação. Hoje a gente tem muita colaboração online, né? Você consegue fazer muita coisa junto, mesmo estando em locais distintos. Então, isso estou vendo várias experiências muito legais, né? Colaborativas, de professores com alunos, de construção, e são os cuidados. Então, os prejuízos de currículo, eu acho que rapidamente, assim que voltar uma certa normalidade, eles vão ser compensados e os alunos não vão sentir tanta falta disso. E apesar que, como a Clarissa falou, assim, fica sendo uma preocupação constante dos pais. Eu escuto também constantemente é verdade. isso. E como é que vai ser ano que vem? Ele vai para o próximo ano, será que ele vai conseguir acompanhar? Mas é isso, o ano que vem vai ser um novo ano, não vai ser o 5º ou 6º ano de 2019. Todo o sistema educacional mundial vai ser readaptado, vai ser readequado. Então, vamos ter tranquilidade, vamos ter paciência, cuidar da saúde mental, que eu acho que é o mais importante, que são prejuízos que mais na frente é muito mais difícil de você cuidar e lidar. Isso. Aí isso pode afetar um futuro educacional, uma dificuldade de aprendizagem, se você desenvolver alguma fobia, alguma ansiedade. Então, você cuidando dessa saúde mental, o resto se recupera facilmente, né? Uma questão de currículo se ajusta com muita facilidade. Isso. Agora, Guilherme, você falou em tecnologias educacionais, né? Vou aproveitar que essa é a sua seara e já vou embarcar por aí. Você falou que estão usando ferramentas diferentes, enfim, mesmo na universidade, que já vinha trabalhando com tecnologia há algum tempo. Que plataformas e softwares você poderia sugerir? Você indicaria? Você falou que tem muito cuidado quando faz isso. Mas quais você poderia indicar isso para ampliar o repertório de informação das crianças e adolescentes que estão em casa? Essa pergunta é constante, né? Sempre recebo uma ligação falando, Gui, mas a gente vai fazer conferência, qual é o melhor aplicativo de conferência? Na verdade, o que eu sempre coloco, depende muito do perfil tecnológico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico. Tem uma determinada escola que falou, a gente vai fazer as atividades, a gente não quer que ele faça online, a gente vai mandar para os pais imprimirem em casa e
depois guardar ou devolver. Então, a gente vai mandar, prefere assim, do que ele está acessando o computador com muita frequência para estar respondendo. Então, beleza, aí começou nesse movimento. E os pais depois questionaram, por quê? A grande maioria dos pais não tinham impressoras em casa. Então, você tem um senso comum que você acha que todo mundo tem impressora. Muitas famílias não têm impressora. Né? E não era por uma questão financeira, era uma escola que tinha um poder aquisitivo, né, dos alunos, né, da comunidade escolar boa, mas mesmo assim quase ninguém tinha impressora. Muitos correram para comprar impressora, mas muitos reclamaram. Então, assim, a partir da a questão de falar qual o melhor recurso passa por isso, identificar o perfil tecnológico, ver faixa etária, né, da criança ou do adulto que vai utilizar aquela ferramenta. Então, tem uma série de contextos que vão servir de elementos para você ver qual é a melhor ferramenta para aquele público, para aquela criança. No geral, a gente hoje tem as plataformas, né, de aprendizagem. Nós temos 3 grandes plataformas. Nós temos o Moodle, que é utilizada na universidade. Nós temos uma plataforma da Google, que também está sendo muito utilizada pelas escolas, que é o Google Sala de Aula, né? Google Sala de Aula. E nós temos uma plataforma da Microsoft, que é o Microsoft Teams. Então, essas são as 3 que eu vejo muito a nível nacional. Qual é a melhor e qual é a pior? Na verdade, não existe. São todas plataformas muito boas. Uma vai atender melhor uma determinada escola por uma determinada características, e outras podem atender melhor a escola. Então, conhecer as possibilidades, ver a realidade da escola e ver qual é aquela que vai atender melhor. Isso vale para todas as tecnologias, né? Que você vai usar uma ferramenta de conferência, um site para utilizar. O que é que eu sempre coloco? Vamos favorecer principalmente a interação e a colaboração, ferramentas que possibilitem isso, senão fica aquela coisa muito instrucional, parece que você está dando só instruções e aquela criança do outro lado só está absorvendo informação. Então, a gente já discute muito isso, né? Clarice é pedagoga, também pode falar um pouco sobre isso. Não é o modelo ideal, principalmente hoje, né? A gente fala de socioconstrutivismo, essa interação da importância na aprendizagem. Então, e existem muitas ferramentas que possibilitam essa interação e colaboração, motivação. Então, a ideia é utilizar ferramentas que fomentem isso. Mas tem uma série de possibilidades, né, que tem muitos cases de sucesso que a gente vem acompanhando e a gente vai sugerindo para as escolas. Eu queria, assim, só fazer adicionar uma informação que o tempo todo fica na minha cabeça, que, assim, existe um personagem nessa estrutura toda que está sendo montada, que é o professor, né, que muitas vezes também foi formado para trabalhar na aula presencial, tá certo? Então, quando o Gilmer fala de interação, quando o Gilmer fala dessa conectividade, desse diálogo, né, que a gente chama, que é o diálogo eletrônico, né, e a interatividade, a interação, que são esses motes que é o que fundamenta, na verdade, a prática presencial, e a gente precisa trazer para o ensino à distância. A gente precisa dar conta, na verdade, os pais, principalmente, que são as pessoas no outro polo, precisam dar conta que nossos professores, com algumas exceções desse grupo, que é um grupo relativamente recente, que tem feito uma imersão na questão das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação na sala de aula, eles foram formados para o modelo presencial. Então, eles também são personagens que estão precisando mudar vertiginosamente a sua perspectiva de dar aula. E, às vezes, esse profissional também está ali despido, né? As famílias estão enxergando o que ele está fazendo, quando tem algum conflito, porque existem conflitos de criança virtuais, tá? Existem conflitos virtuais, e o professor não tem aquela autoridade normalmente constituída de estar na sala de aula, porque ele tem um pai que está olhando aqui do lado, tem um avô que está olhando ali do outro, tem um tio que está olhando do outro, tem um irmão mais velho, então ele também está despido. E muitas vezes ele está aprendendo com essa rotina também. Então, até isso, as famílias precisam estar muito, assim, tolerantes, entendendo que leva um tempo para formar pessoas que saibam manipular e que saibam desenvolver uma pedagogia à distância.
tá? E a educação básica é, por excelência, presencial. A educação à distância, ela vem como uma grande ferramenta de colaboração, mas a educação básica, ela tem, e como eu falei anteriormente e ratifico agora, ela vai ser, assim, ela tem sido já no decorrer desses anos e agora, mas ainda, né, com força, com esse crescimento, ela vai ser ela vai, assim, ganhar um lugar, um protagonismo enorme na educação básica. Mas professores, equipe pedagógica de maneira geral e as próprias escolas, elas foram formadas para uma perspectiva presencial. Então, se eu pudesse dar um conselho às famílias, sejam tolerantes, sejam assim, não se furtem de fazer comentários, de questionar, de tirar dúvidas, mas entendam que essa mudança não é uma mudança de um bairro, de uma cidade, de uma escola, é uma mudança da humanidade, do planeta, e que vai precisar, para dar certo, de um movimento de ambos os lados, de muita tolerância, de muito diálogo, para que a pedagogia possa realmente, sim, ela possa se desenvolver da melhor forma possível nesse cenário, que não é um cenário muito fácil. E o novo normal, que é o que motivou o tema, vai ser exatamente isso, vai ser um cenário de grandes transformações, de grandes possibilidades também. Perfeito, Clarissa. E contribuindo um pouquinho também, né? Quando a gente fala em educação à distância, não é novidade, já existe há muitos anos, tanto é que é uma modalidade de ensino da educação à distância, mas ela tem características bem definidas para ser falar da educação à distância. Tanto é que a gente, quando começou esse período de interrupção de aula, né, se falou em educação à distância, mas rapidamente a gente, né, que trabalha com esse contexto viu que a gente não podia chamar isso de educação à distância. Porque eu acho que nenhum pedagogo vai defender, por exemplo, o EAD na educação básica, na educação infantil. Né? Isso é inimaginável. Então, na verdade, e aí mudou um pouco a nomenclatura. Hoje se coloca como educação remota emergencial. Ensino remoto emergencial. Então, o nome até é emergencial. Dentro de um contexto, né, de ruptura, a escola tinha necessidade de estar presente com os alunos. E então estão se encontrando maneiras, mas isso não é educação à distância. A educação à distância exige material didático apropriado, não é uma transposição da aula presencial para EAD, né, para a educação à distância. Então, tem todo o contexto, existe a tutoria, que é o acompanhamento, né, da evolução do aluno naqueles materiais. Então, a EAD é um contexto muito diferente. O que a gente está fazendo, o que todas as escolas estão fazendo, é ensino remoto emergencial, né, usando as tecnologias. Isso se aproxima, né, porque o uso da tecnologia, o uso de uma plataforma, a gente acaba, né, remetendo a EAD, mas é muito importante ter essa distinção. Né? Só também complementando tudo o que Clarissa falou. Vamos assistir agora a um pouquinho das videoaulas enviadas pelos professores para os seus alunos que estão nesse momento em ensino remoto. Os professores são Priscila Nicásio, de redação, contando uma história para os alunos do 3º ano do ensino fundamental, Thales Lins, professor de música, e Enaile Badilha, professora do Jardim 2 do turno matutino. Todos podem fazer alguma coisa, fazer bem feito, e todos podem ajudar uns aos outros. Nós não devemos subestimar ninguém, tá bom? Então essa é a lição da nossa fábula de hoje, o leão e o ratinho. Um beijão, terceiro, daqui a pouquinho a gente se encontra na nossa aula online para falar mais sobre essa história. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na atividade passada, nós tratamos um pouco das notas musicais, esses sons musicais que foram organizados numa escala do mais grosso para o mais agudo, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? E esses sons musicais ganharam nomes do monge italiano que viveu há 1000 anos atrás, o Guido d'Arezzo, que era também colega meu de trabalho, era professor de música, só que de um tempinho atrás, né? E hoje nós vamos tratar um pouco da classificação dos instrumentos, de uma classificação específica que divide os instrumentos em famílias. Famílias a partir das suas semelhanças. Então, instrumentos parecidos, como o ukulele é parecido com o violão, por exemplo, eles são classificados dentro de famílias.
e hoje nós vamos aprender um pouco sobre a primeira dessas famílias. Mas antes, eu quero que vocês assistam esse vídeo que vem a seguir. E aí, legal, né? Vocês viram aí o Luke Pickman tocando no seu canal Instrument Maniac. Ele tem uma coleção aí, né, de instrumentos. Esse vídeo ele fez em 2018, mostrando 45 instrumentos, né? Ele usando esses 45 instrumentos numa música só. E desses instrumentos, tem aí vários instrumentos da família das cordas. Os instrumentos que a gente vai falar hoje. Olá, tudo bom, amigos da TNI? Espero que vocês estejam muito bem. Olha só, hoje vamos estudar Projeto Arte no Brasil. Quem lembra o nome do artista que estudamos quando estávamos na escola? Aldemir Martins, isso mesmo. Aldemir Martins foi considerado um artista brasileiro muito importante, porque ele ganhou muitos prêmios ao longo de sua história. Quem sabe onde ele nasceu? Ele nasceu no sertão do Ceará, em 1922, e morreu em São Paulo, em 2006. Ele gostava de fazer várias criações artísticas. Além de pintar e desenhar, ele também gostava de fazer esculturas e utilizar muitos materiais, cerâmicas, madeira, cartões, tecido. É verdade, super criativo, não é? Quais eram as artes que ele gostava de fazer, as obras que ele gostava de desenhar? Alguém lembra? Ele gostava muito de paisagens do lugar onde ele viveu, do Nordeste, as pessoas desse lugar, também de frutas, animais. Uma coisa bem marcante na sua obra de arte é o quê? As cores vibrantes, os traços fortes. Isso mesmo. Neste momento, os senhores estão visualizando registros feitos pelas próprias famílias dos seus filhos, se adaptando a esse novo momento. Registros das crianças em plena atividade com seus professores durante as aulas remotas. Janelinha com flores e uma cortina que está fechada com a cortina, campainha, portinha, janela e aqui a saída. Aqui é uma loja de Muito obrigada, então, viu? Clarissa, Guilmer, foi um prazer ter vocês conosco. Mais uma vez agradeço a disponibilidade e tenho certeza que quem assistir esse programa, vamos me dirigir agora aos pais, em especial, eles vão ter um certo conforto em ouvir um pouco do que vocês tinham a dizer, na torcida, junto com a gente, de que isso tudo passe logo e que nós possamos abrir as portas da escola para receber a todos. Muito obrigada, viu? Tchau, obrigada também.